Bom dia, mais uma vez nos encontramos nesta segunda-feira, dia 25 de maio, para meditar o Evangelho do capítulo 16 de São João, de 29 a 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que eu vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, neste dia o Evangelho ele vem falando da fé, né? De forma especial da fé dos discípulos, porque chega um certo momento que os discípulos já caminham com Jesus, Jesus ele está se despedindo dele, e Jesus que sempre falou para os discípulos, muitas vezes em parábolas, e agora ele fala abertamente, né? E alguns deles acham que já tem uma fé madura, né? Porque a fé, na verdade, meus irmãos, é um caminho, né? É um caminho de crescimento, é um caminho de amadurecimento. Ninguém vem com uma fé pronta, né? Ninguém já nasce crendo. É um caminho que você vai crescendo, e esse caminho muitas vezes é um caminho obscuro, é um caminho, é justamente a fé age na obscuridade da vida, né? Muitas vezes quando nós não entendemos acontecimentos, muitas vezes quando nós não compreendemos as coisas, entra a dinâmica da fé, né? Podemos compreender esse tempo também, esse tempo que nós vivemos, esse tempo de pandemia, como um tempo onde Deus vai amadurecendo a nossa fé. E a fé dos discípulos, ela precisou passar pela purificação, pela provação, né? Às vezes também nós nos iludimos, né? Nós achamos que temos uma fé madura, mas quando vem uma provação, quando vem uma dificuldade, nós vacilamos, né? Nós caímos, nós percebemos que a gente não estava preparado, e é normal que isso aconteça na nossa vida, né? A vida é um caminho de purificação, e até necessário Deus ele providencia provas, tribulações para que nós cresçamos. A pessoa que não deseja viver essa purificação, a pessoa que não passa por dor, por sofrimentos, por angústias, né? Ela não amadurece. Então, a fé é um caminho de amadurecimento, de crescimento, e é necessário as purificações, as provas, para que nós creiamos, para que nós cresçamos na fé em Jesus Cristo. E Jesus ele vai dizer, né, falando da cruz, que os discípulos iriam se dispersar, iriam deixá-lo sozinho, né? Mas Jesus ele viveu esta prova na fé, não porque ele não tivesse fé, porque ele é o Senhor, ele já traz uma fé infusa, né? Jesus ele contempla o Pai, Jesus ele vê o Pai, né? Não podemos dizer que Jesus ele cresceu no caminho da fé, mas ele passou pela provação, né? Para nos ensinar como devemos confiar no Pai. Na cruz, ele confia, né? Nos momentos de angústia, onde ele se sente sozinho, porque a grande tentação na tribulação é a gente se sentir só, né? Tem certas situações que você, por mais que tenha pessoas, por mais que você esteja rodeado de pessoas, então de amizades, tem momentos que você vai se sentir só, porque Deus ele vai permitir situações de sofrimento para que nós cresçamos, para que nós demos passos, né? Mas Jesus ele vai justamente nos encorajar diante do sofrimento, diante da tribulação, né? Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, no mundo nós temos tribulações, no mundo nós vamos passar por provações, né? Por cruzes, mas a confiança, a fé em Deus nos mantém de pé, né?
nos faz seguir adiante, nos faz viver, olhar para o futuro e dizer: nós vamos passar por esse tempo de tribulação. Então, meus irmãos, este é um tempo onde nós precisamos amadurecer na nossa fé. Muitas vezes a gente vai entrando em crise porque a gente não vai se apoiando na fé. Nós vamos nos apoiando em seguranças humanas, nós vamos olhando para a realidade, nós vamos olhando para nós mesmos, né, para as nossas fraquezas, os nossos pecados. E Jesus, né, quando Pedro ele vai, Jesus chama, na verdade Pedro diz: Senhor, deixa que eu vá. Aí, né, Jesus caminhando sobre as águas, e Jesus diz para Pedro: vem. E ele começa a afundar, é porque ele começou a olhar para si, começou a olhar para o mar que é símbolo das tribulações, do sofrimento desse mundo. Então nós não devemos tirar os nossos olhos de Jesus, nós não devemos tirar o nosso olhar da fé, né? Então a fé é essa luz, é o que nos garante passar neste mundo pelas tribulações, né? Então nós precisamos dessa coragem, nós precisamos ter essa confiança em Deus, né? Coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o mal, Jesus venceu o pecado, o demônio, para que nós também pudéssemos vencer por meio dele, né? Nós não estamos sozinhos também nesse mundo, mesmo que todos nos abandonem, mesmo que a gente passe por sofrimento, cruzes, nós não estamos só. Jesus está conosco, o seu Espírito nos conforta, o seu Espírito nos conduz, nos dá força para passarmos por todo o sofrimento. Então, que você se fortaleça nesse tempo, na sua fé, que você cresça, que você amadureça, para que depois desta pandemia você possa testemunhar a fé em Jesus Cristo, você possa de fato sair uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa que crê mais em Jesus Cristo. Bom dia, Deus te abençoe.